Continuando então o nosso assunto sobre a ptose da Maria Pina. Então teve todo o primeiro vídeo que foi sobre o diagnóstico, como que a gente descobriu isso, e aí como que a gente chegou até o melhor médico do mundo pra gente levar nossa filha fazer a cirurgia. Eu encontrei esse grupo no WhatsApp e nesse grupo eles começou a surgir casos, teve várias mães que me chamaram no privado pra me acalmar, porque realmente eu tava muito desesperada. Nessa época eu tive crise de pânico, realmente, no momento que eu vi a Maria franzindo a testa, tá, pra olhar. Aí eu tive uma crise de pânico que o Daniel não sabia o que fazer, tá? Eu não consegui, eu tava com ela no colo, ele pegou ela do meu colo. As minhas mãos eu não conseguia controlar. Ele disse, toma água, eu não conseguia tomar, gente. Foi a pior crise, assim, que eu já tive em toda a minha vida. Mas passou, tá? Eu prometi pra mim que eu não choraria mais, em momento algum, com a Maria no meu colo. E aí, a primeira vez que o Daniel percebeu que a Maria inclinou a cabecinha, caiu a ficha dele que realmente era ptose. E aí ele disse, vamos fazer uma consulta com esse médico. Quem que é ele? Me mostra. E aí eu conversei com ele, mostrei os casos, expliquei quem que era, onde que ele operava, como que fazia pra chegar até ele. E aí a gente começou, né, o processo. Tá, Maria Pina vai operar com ele. Como que a gente faz? Como que a gente faz a consulta com ele? Conversando com alguns pais, a gente sabia que a consulta seria melhor a partir dos 6 meses, que a criança já tá mais firme, já senta mais e consegue ter uma noção para classificar aquela ptose, né? Se é leve, moderada, severa. Mas como nós estávamos muito ansiosos com o assunto, a gente queria conversar com o médico, nós fomos adiantados. Então a gente agendou a consulta, tá? É tudo de forma online, tá? Com o Dr. Medel, a gente tinha o número, ele tem o site, a gente entrou em contato, você faz o pagamento, tem formas pra fazer isso, qualquer coisa eu posso gravar outros vídeos pra esses detalhes, mas faz tudo dessa forma e aí a gente fez, tá? Online essa consulta. Aí até ele nos disse, não, ela é muito, muito pequenininha ainda, né? Pra essa consulta. E aí ele nos explicou, nos tranquilizou. Nossa, foi uma consulta assim que tipo, tu sai assim, tem solução, tu sai muito aliviado dali, sabe? E aí ele falou, a gente consultou em fevereiro de 2023 e ele nos disse consultem em agosto, tá? Pra daí a gente ver a partir dali quando que a gente faz a cirurgia, classificar a ptose dela e conseguir um melhor diagnóstico ali perante a situação, claro que ela tinha ptose, mas do caso dela, qual que seria a melhor conduta? E nós, beleza, então em agosto a gente consulta novamente e aí a gente vê. E aí o Dr. Medel, ele é espanhol e ele opera na Espanha ou ele opera no Peru. Ele vai algumas vezes no ano até o Peru para operar. Normalmente os brasileiros vão até o Peru. E a gente consultou em fevereiro porque a gente sabia que em maio ele iria ir. E se fosse o caso, nós iríamos em maio. Só que a Maria era muito pequena, não era o caso dela de operar já ali. Em maio, né? Ela seria muito novinha. E eu não sabia qual seria a próxima data, nem eles, a equipe do Dr. Medel, sabia nos dizer quando que seria a nova data que ele iria pro Peru. Então a gente falou, tá, se ele não for pro Peru, a gente vai dar um jeito e a gente vai pra Espanha. Pra Espanha seria em Málaga. Até então também não sabia que existia Málaga no mapa. Fomos descobrir tudo sobre Málaga. E aí chegou junho. E nós já estávamos, né? Ai, já tá perto dos 8 meses da Maria, 9 meses da Maria, 8 meses. Pra gente fazer a consulta com ela. Tava com 7 meses ali, pra fazer a consulta com o Medel. Pra vermos que conduta seguir, né? Ansiosos, né? Apressados. A gente não esperou agosto, a gente fez a consulta em julho.
E aí ele nos falou, ptose bilateral, é mais severa, cirúrgico. E ele pediu se a gente tinha ideia de quando pretendia ir. A gente falou que gostaria de operar ela antes de 1 ano, porque alguns fatores a gente percebeu, e também foi orientação do Dr. Medel, que por conta de inclinar, tá, a cabecinha poderia forçar a cervical dela e também afetar o equilíbrio e o caminhar, né? Essa fase que ela ia começar do caminhar. E o que a gente começou a perceber? Que com 9 meses ali a Maria não engatinhava, tá? Ela não fazia nenhum movimento para engatinhar. E aí um dia a gente colocou ela bem na posição e tentou fazer, e eu chamei ela pra vir até mim, e eu vi que ela forçou, tá? Era difícil ela olhar reto, e aí ela girou a cabecinha. E aí realmente a gente viu que tava afetando essa parte do desenvolvimento dela. E aí eu lembro que nesse dia eu pensei assim, eu vou procurar uma fisioterapeuta infantil pra gente melhorar isso, né, ajudar ela. E nesse dia a gente recebeu a mensagem lá da secretária do Dr. Medel que ele iria ir para o Peru. Mas até chegar lá, né, nesse dia, a gente conversou com ele e aí ele falou que não tinha data que ele iria para o Peru ainda, não tinha nada definido. E a gente falou, tá, então a gente vai se organizar e vamos ver para ir até a Espanha, até Málaga. E ali a gente começou o processo, tá? De ver passagens, ele nos passou algumas possibilidades de datas. A partir daquelas datas a gente pesquisava passagens, estavam muito caras, então a gente estava se programando para ir em novembro para a Espanha para operar lá a Maria. E aí a gente recebeu essa notícia, né, que ele iria para o Peru. Só que ele iria operar nessa jornada que eles falam dele lá, poucos casos, tá? Que era uma passagem rápida dele até o Peru. E aí ele iria avaliar alguns casos que realmente ele ia operar. E a Maria entrou nesses casos dele. E teve mais uma paciente do Brasil que foi. Então a gente foram duas brasileiras que operaram com ele nessa ida pro Peru. Foram acho que 6 ou 7 pacientes, não lembro certo, mas tinha pacientes do Peru, do Brasil, da Colômbia, dos Estados Unidos e do Equador. Então tinham esses pacientes lá, a gente criou um grupo, né, no WhatsApp, que a gente conversa com os pais ali, vê os resultados. Tinham 3 bebês, tá? A Maria era mais novinha, 10 meses, um de 11 meses e um de 1 aninho. Depois a outra paciente aqui do Brasil, que era 4 anos. E aí tinham casos bilateral, casos unilateral, casos diferentes. Como nós sabíamos que nós iríamos viajar para operar a Maria, nós já tínhamos feito os documentos dela, né, a identidade, o passaporte a gente já tinha feito também, porque a gente até então não sabia se ia para o Peru ou para Málaga. Eu já tinha feito aqui no Brasil, tá, com a pediatra da Maria, todos os exames pré-operatórios, como se ela fosse operar no Brasil. Então a gente já tinha feito exames do coração, cabeça, exames de sangue, pra gente viajar com tudo, sabendo que estava tudo tranquilo, né? Então eu já tinha me adiantado e feito tudo isso, e quando nos avisaram dessa ida, a gente já estava meio com tudo organizado referente a essa parte. E aí, ao mesmo tempo que nós estávamos muito ansiosos, assim, aliviados que ia ter essa parte, a gente também já estava ficando preocupados, né? Sempre o fato que eu me preocupava muito era por conta da laringomalácia da Maria, né? Que eu contei em outro vídeo sobre essa laringomalácia, quanto à anestesia geral. Como que seria? Era a minha maior preocupação. Então a gente consultou aqui com a otorrino da Maria, ela nos explicou que estava tudo bem, que não teria maiores problemas lá. E também tinha o fato que a gente sabia que no pós-operatório a Maria ficaria 24 horas com tampões nos olhos, tá? E como que seria ficar essas 24 horas com os olhos tampados, né? A gente estava preocupado com essa parte, assim. E eu sempre fui muito tranquila com relação a como vai ficar os olhos da Maria, o resultado. Eu sempre fiquei muito tranquila, eu confiei totalmente no Dr. Medel. Eu lembro que eu rezei muito, falei, eu sei que Deus vai abençoar muito mais as mãos dele naquele momento da cirurgia
E eu tava super tranquila quanto a isso, tá? Eu tava só preocupada realmente era com a parte da anestesia em relação à laringomalácia, mas do resto eu tava bem tranquila com o resultado que nós iríamos ter. E aí a gente foi, né? Fomos para o Peru. Eu vou deixar um outro vídeo, tá? Aqui, contando da nossa viagem pro Peru. E aí eu mostro pra vocês lá, nesse vídeo, todos os detalhes, como que foi lá, onde que a gente ficou, como é que foi. Então, acompanhe aí que vai ter mais vídeos da nossa ida até lá e como que foi a nossa expectativa.